Muito bem, professora Cristina. Eu gosto de chamar todo mundo de professor. O maior elogio que eu tenho, eu sei que o maior elogio da professora Cristina Quintela é de chamá-la de avó, que já está no currículo Lattes. Mas, na realidade, assim, eu gosto de chamar todos de professores, porque quando a gente entra para fazer ciência, chega um momento que, por mais que a gente insista e diga não ao ensino, a gente acaba tropeçando e caindo, porque a gente tem que passar nosso conhecimento. Então, da mesma forma que eu chamei Janderson de professor, me permita lhe chamar de professora. Para mim é o maior elogio me chamar de professor, né? Inclusive, nos lugares onde eu vou, Cristina, às vezes não me chamam de Clemente, só me chamam de professor, não tenho mais nome, é professor. Então, isso é perfeito. Bom, Cristina, eu vou falar aqui brevemente, então, apresentá-la, né? A professora Cristina Quintela é bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Fisicoquímica pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Ciências Moleculares pela University of Sussex de Brighton, não é isso? Na Inglaterra. É professora titular da Universidade Federal da Bahia, atuando principalmente nos seguintes temas: dinâmica e cinética molecular, espectroscopia, interfaces, biotecnologia, produção e transporte de petróleo. Ela é editora-chefe da revista Cadernos de Prospecção e desenvolveu inovação tecnológica, né, que já está sendo utilizada por algumas empresas, como Quimes, Petrobras, Concern. É inventora de mais de 52 patentes solicitadas e ou concedidas nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, no Japão, na Rússia e aqui no Brasil. Desde 2004, coordena a rede de núcleo de inovação tecnológica no Nordeste. Então, professora, muito obrigado, seja bem-vinda a esse espaço democrático aqui de divulgação científica. Aliás, o momento que a gente vive é esse mesmo de divulgação científica. Acho que nunca fomos tão requisitados na nossa vida. Então, lhe faço as boas-vindas, agradeço em nome da organização do evento e te passo a palavra. Professor, viu, gente? Vocês estão ouvindo aí, é professor Clemente Coelho Júnior. Muitíssimo obrigada por esse convite. Foi muito bom mesmo estar aqui nesse evento, sabe? E vou pôr meus óculos de vovó, que eu também arrumei uns óculos de vovó, que é muito bom, gente. É bom a gente ver os nossos alunos formados, os nossos alunos trabalhando em empresas, alguns deles até fazendo concurso para as universidades, não é? Porque sem um bom ensino, como é que se vai fazer tecnologia, inovação, melhorar o PIB do Brasil, não é? Gerar empregos. Então, é complicado isso. Então, sim, é muito bom ser vovó e é muito bom ser docente também. Então, o que é que eu tenho para vocês hoje? Eu vou, assim, eu vi que o perfil do pessoal que está aqui é um perfil de estudantes, mas também de pessoas que estão querendo mudar a realidade, estão querendo fazer, estão querendo ser menos empregados e mais empregadores. Tá? Então, a primeira palestra do professor Jadson Machado Santos foi ótima, ele deu um panorama assim, geral dos procedimentos internacionais, padrão de alta qualidade, que estão sendo feitos em todos os países, em todos os sedimentos, sejam eles marinhos, sejam eles de rios. E o que eu vou falar com vocês é, beleza, então, vimos uma contaminação, e agora? Fazemos o quê? Tá? Então, esse é o escopo que me pediram para falar. Então, inicialmente, eu vou lembrar vocês que vocês não estão sozinhos e que existem financiamentos internacionais, inclusive agora tem uns da Comunidade Europeia, tem de outros lugares, porque o mundo está tentando resolver os nossos desafios mundiais. E dentro desses desafios, o Brasil, ele escolheu alguns para o desenvolvimento sustentável. E aqui, o que a gente vai falar, ele bate em cima, gente, de 7. É transversal aos outros, mas olha só.
o Fome Zero e a agricultura sustentável. Se a gente não tiver solos, como é que a gente vai fazer isso, não é? E o sustentável aqui, tá, tudo bem, então vamos jogar um bocado de pesticidas. Nossa, eu planto rosas e planto horta. Eu adoro isso, em vasos, na terra, onde for, mas ai, as formigas e as pestes são terríveis. Ainda tem uma iguana desse tamanho que agora deu para comer a minha rúcula e a entrar na minha casa e fazer cocô na sala. Por quê? Marcando território. Então, vejam, essa parte, eu vou fazer o quê? Vou pôr veneno? Não, eu tenho que fazer sustentável. Senão eu contamino o meu solo. Depois, o outro 6 é água potável, não preciso nem falar sobre isso, não é? O professor anteriormente nos apresentou os contaminantes nos sedimentos. As cidades e comunidades sustentáveis, também tradicional, né, e transversal. Há o consumo e a produção responsáveis, o professor acabou de dizer que, não sei, me parece que é uma grande responsabilidade, não é, na produção, e eu vou mostrar também algumas coisas que estão ligadas ao consumo, à contaminação por exemplo, cemitérios próximos a redes de rios. Aqui em Salvador mesmo, a gente tem um cemitério na encosta e embaixo tem um rio passando. Então, é um problema muito sério. Temos também descartes inadequados, temos lixões, não é, em lugares inadequados. Depois, sempre que a gente perturba o ambiente, a gente vai impactar em mudanças globais do clima, porque se os rios começam a perecer, a gente tem que ter outras fontes de energia, outras fontes de alimentação e por aí vai, tá? A água, a vida na água, claro, não vou nem falar sobre isso, alguns dos policíclicos aromáticos e alguns dos outros alifáticos que o professor mostrou antes são terríveis para os peixinhos, inclusive ele falou em detecção em sedimentos, tem todo um outro trabalho que detecta mesmo nos peixinhos, nos mariscos, abre, detecta. Viu, professor Jadson? Ia ser legal nas perguntas se você falasse um pouquinho sobre isso, viu? A vida terrestre, eu acabei de dar o exemplo aqui, em casa, o que é que eu faço? Vou brigar com a minha iguana? Não. Aliás, já tem a fêmea, que eu acho que vai dar iguanazinha, então já tenho 2 aqui morando. Ou seja, esses desafios, eles são propostos e assimilados pelo governo brasileiro, ou seja, por vocês, tá? Porque nós somos a sociedade e certamente vão haver financiamentos. Então, quem está assistindo isso já está numa situação em que provavelmente vai conseguir financiamento, né? O professor Jadson mesmo falou que tem 2 projetos da Fundação do Estado de Pernambuco que estão apoiando o trabalho dele. Mas eu quero ir um pouquinho além disso, tá? Muitos de vocês pensam em produzir artigos, em trabalhos em congresso, etc. Eu quero ir além disso, porque se a gente ficar só nessa fase, a gente Brasil, tá? Nós não vamos mudar a nossa realidade. Nós precisamos ter uma ideia dessa maturidade tecnológica, certo? E eu vou usar o nome TRL, tá? Mas tem uma série de outras maturidades tecnológicas, inclusive a biomédica e de saúde, que vocês têm ouvido falar muito. Já temos vacina, a vacina deu certo, tá. Quando você vai, está na fase 1, na fase 2, na fase 3, ou seja, os TRLs 6, 7 e 8. Cadê no 9? É a fase 4, TRL 9, que é quando a gente pode utilizar. Dizem que agora estão chegando, vamos ver, tá? E vejam, então nós temos, tá? E o professor Jadson acabou de dar um show aqui de bom trabalho científico, tá? Mas nós precisamos levar isso para a sociedade e isso nos tem que aumentar o quê? A maturidade tecnológica, o TRL. Então, nós precisamos muito no Brasil de empreendedores, incubadoras, dinheiro, parques tecnológicos variados.
E vai ser o professor Jadson que vai fazer isso? Professor Clemente? Professora Cristina? Provavelmente não. A gente pode até se dedicar a trabalhar, contribuir, mas provavelmente são vocês que estão me escutando. Então, vocês têm que começar a olhar, inclusive, financiamento, porque hoje em dia a gente encontra financiamento mais forte aqui do que aqui, tá? Ah, Cristina, você está falando agora desse negócio de TRL. O que eu trabalhava era o seguinte, eu pensava se a revista era A, se a revista era B, se era bom para qualis, se eu podia defender o meu mestrado, o meu doutorado, se a minha IC estava indo bem. Tá, me explica mais desse tal de maturidade tecnológica, TRL. Então, aqui está. Ó, você teve uma ideia, você está no TRL1. E aqui eu quis colocar numa coluna vacinas, porque afinal estamos todos, até esse evento remotamente, virtualmente atuando, por causa que não temos uma vacina, não é? A remediação está aqui, para vocês terem uma ideia. Aqui estão os indicadores. Você aumentou um pouquinho, fez uns testes preliminares de laboratório, joga um resumo. Você já fez uns testes preliminares, mas mais sistemáticos de laboratório, você já publica um artigo, tá? Você faz testes realmente repetitivos, você vê que funciona, você vai fazer patentes, tá? Aqui, ó, no TRL3, é quando vocês virem por aí que descobriram que tal coisa é bom contra a Covid, tá? Vamos passar para o TRL5. No TRL5, você já traz as empresas para trabalhar com você. Então, pode ser uma patente licenciada, que aqui no Brasil é raríssimo, tá? Ou pode ser um P&D conjunto com uma empresa, ou um aluno que abra uma spin-off, abra uma empresa, baseado justamente no trabalho dele de pós-doc, ou de doutorado, ou de mestrado, ou até de C, tá? E aqui é quando vocês vão ver por aí, não, os testes deram certo em animais, tá? Esses testes clínicos da vacina. Depois, no caso da remediação, você começa testes sistemáticos em ambiente relevante, eu vou mostrar para vocês ali na frente um pouquinho do trabalho do nosso laboratório. Depois você já tem que ir lá no campo e julgar a sua misturinha da bruxa, o seu procedimento para biorremediar o solo, a água, os mangues, tá? E TRL9 é quando está no mercado. No caso da vacina de Covid, tem umas 4 ou 5 que estão nessa fase 3 de testes clínicos, em que eles testaram em milhares de pessoas, mas não correu ainda o tempo suficiente para a gente saber se a vacina não vai acabar com o fígado do seu pai, com o cérebro do seu neném. Tá? Não houve ainda tempo suficiente desses testes. Então, esse programa de como vai ser essa vacinação, desenvolvida tão rapidamente, é um dos grandes gargalos internacionais. Estamos todos com medo. Lembra da nossa vacina e da hidrocefalia? Então, tem uma série de problemas que podem estar associados com isso. Vamos em frente. Aqui eu só estou mostrando o Vale da Morte, que é o financiamento, tá? Aqui em TRL baixo é o dinheiro das fundações estaduais, CNPq, CAPES, FINEP, etc. Aqui na frente é dinheiro pesado dos bancos, tá? O BNDES, às vezes, determina um pequeníssimo percentual para começar a trabalhar por aqui. Mas isso é muito raro, tá? E aqui no meio, você tem a grande demanda, grande financiamento que está tendo hoje em dia para spin-offs, startups, parques tecnológicos, incubadoras, que é uma oportunidade maravilhosa para vocês que estão me ouvindo e ainda não têm o seu lugar definido na sociedade. Aqui estão alguns capítulos e livros publicados com a Odete, tá? A Odete fez doutorado comigo, e aqui estão alguns casos, a gente está aqui no TRL3. Depois nós avançamos, tá? Aqui estão algumas patentes depositadas pelo nosso grupo de pesquisa, sempre me fazendo uma misturinha da bruxa, usando fungos, usando um meio mínimo para aumentar
as colônias, depois um tratamento, umas misturas e colocando no mercado. Estão todas publicizadas, vocês entram no INPI, procuram Cristina Quintela ou Odete Gonçalves e vocês vão ver os processos. Mas nós precisávamos saber se o que a gente estava fazendo, veja, a gente está fazendo uma pesquisa, está pondo umas patentes, a grande pergunta é, e a gente está inventando a roda? E eu tive uma ideia, um processo de biorremediação. Alguém já fez? Já está no mercado? Então, por isso, a gente fez um mapeamento da biorremediação e fizemos o ênfase que nos interessava, porque a gente estava usando, em biorremediação com fungos de solos contaminados com óleos, inclusive a petróleo. Aqui é a professora Ana, do Instituto Politécnico de Setúbal, em Portugal, e o Leandro Lima, que desenvolveu o mestrado conosco no Profinit e que fez a nossa matriz de SWOT. E, Cristina, matriz de SWOT, não sei o que é isso, já mostro para vocês, calma. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente foi olhar foi quem está produzindo as patentes e onde é que elas estão sendo depositadas, ou seja, quem está é o desenvolvimento da pesquisa, certo? É o perfil, por exemplo, do professor Jadson. Os mercados são as empresas que vão usar essas tecnologias. Vocês já olham para esses mapas, o mapa da esquerda e da direita são muito parecidos mesmo, tá? Não tem grandes mudanças, certo? Aqui é o número de patentes. Você vê que a maior parte das patentes estão ativas, ou seja, é uma tecnologia atual, vale a pena trabalhar com isso. Depois aqui a gente separou em águas, solos e mangues, ou lamas, tá? Então a gente vê, olha só, que estão todos aumentando. Água já tem muito, solos tem um pouco menos de patentes e mangues um pouquinho menos. Então, aqui vocês veem em artigos e em patentes. Não há grandes diferenças em percentuais de artigos TRL3 e patentes TRL4. E aqui a gente falou, beleza, então agora nós vamos olhar os agentes de remediação. Então, você vê que as bactérias são o que o pessoal mais usa por aí, depois vem fungos e enzimas, e depois vêm os outros, tá? Em termos de patentes. E você também vê que a China, os Estados Unidos, o Japão, a Índia, a Inglaterra, estão todos trabalhando, são os 5 países assim da fronteira, tá? Infelizmente, o Brasil não é um desses países, certo? E você vê, por exemplo, que nos Estados Unidos se usam essencialmente bactérias e enzimas. Já a China são bactérias, fungos, enzimas e por aí vai. Aqui, nos artigos, você vê que não há, de novo, uma grande diferença entre artigos e patentes, sendo que bactérias são muito utilizadas e fungos também, e enzimas também. Os contaminantes, olha só, a grande maioria para artigos e patentes é petróleo, óleo. É justamente o que o professor Jadson acabou nos mostrar, tá? E qual é o agente? A grande maioria do mundo está usando bactérias. Então, veja, você tentar remediar derrames de óleos por bactérias, você vai estar meio chovendo no molhado. Ou você é um grande laboratório de ponta, com grandes equipamentos e uma velocidade de pesquisa ótima, senão não é competitivo. Vamos em frente. Essa é a tal da matriz de SWOT que aquele aluno fez. Olha só. Professora, o que é isso de matriz de SWOT? Isso daí é um beabá para você conseguir financiamento para a sua pesquisa, se você, e para a sua microempresa spin-off, se você quiser trabalhar, tá? Então, aqui você tem as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, a gente conversa depois nas nossas perguntas, tá?
eu quero chamar a atenção para alguns itens que a gente chamou a atenção também no artigo. Primeiro, essas patentes de biorremediação, elas estão vindo de vários países. A China ocupa o primeiro lugar, mas hoje em dia, minha gente, a China ocupa o primeiro lugar de qualquer mapeamento de patentes. Antes era o Japão, agora é a China. Por quê? Quando eu estive no Japão, eu descobri que o governo pagava os depósitos de patentes internacionais das universidades. Aqui não, aqui a universidade... nacional eu até faço, internacional eu não faço porque é muito caro. Tá? E depois, quando eu estive na China, eu descobri que eles estão fazendo a mesma coisa. Então, hoje em dia, a China está inundando o mercado com patentes. No Brasil, não existe uma política nesse sentido, então pode acontecer que, se vocês desenvolverem uma coisa maravilhosa, como aconteceu no Instituto Federal na Paraíba, não, no Pará, foi em Pará, fronteira amazônica, para Copaíba, você vê que os artigos são brasileiros e as patentes não são brasileiras. São de países que, inclusive, não tem nem Copaíba, certo? Isso é o que a gente chama de... Eu não vou falar aqui não, mas é uma das razões pelas quais o SIGEM, o Sistema de Monitoramento e Controle de Acesso à Biodiversidade, foi criado no Brasil e em uma série de outros países em desenvolvimento, ou os BRICS. Depois, os principais contaminantes pelo mundo afora continuam sendo o óleo, temos também os metais e resíduos orgânicos. A engenharia genética é muito pouco utilizada, tá? E sempre o foco é em solos, águas e lamas, porque é o que o ser humano precisa, não é? Depois, uma coisa que a gente viu e que vale a pena investir hoje em dia são associações de fungos e bactérias. E o último item é que, se você vai utilizar tecnologias de fungos e bactérias, use autóctones, ou seja, colete no ambiente, aumente a população deles e depois reaplique no ambiente, porque aí você não contamina o ambiente. O que nos leva a uma conclusão que eu não coloquei aí, porque é só para quem está ouvindo, que é o seguinte: essa tecnologia não é uma tecnologia de exportação. Então, se você vai biorremediar, por exemplo, aquelas áreas que o professor Jadson Machado dos Santos nos mostrou há pouco, aí no estado de Pernambuco, ou até no litoral, porque ele está expandindo a coleta de amostras pelo litoral do Brasil, você provavelmente não vai ter como competidor uma empresa transnacional. Então, vale a pena você se dedicar a esse aspecto. Vamos em frente, tá? O material que eu usei para montar essa apresentação e para quem quiser pensar na possibilidade de ler um pouquinho sobre isso, ampliar suas ideias, ver oportunidades de financiamento. Professora, eu não tenho doutorado, como é que eu vou ser financiado? É mais provável você, se quiser abrir uma empresa e trabalhar nisso, ser financiado do que eu, que sou uma professora titular, com doutorado e tudo mais, por causa do perfil, desde que você faça um projeto competitivo, tá? Aqui vocês podem baixar material gratuito, tá? Os capítulos estão todos aqui, e eu já coloquei lá no chat os links antes da minha apresentação, vocês têm todos os links lá. Subam um pouquinho no chat que vocês vão ver, tá? Nós temos também emendas, slides, PowerPoints, tudo o que vocês quiserem, se vocês quiserem criar uma disciplina ligada a esses conteúdos que eu mostrei para vocês. Inclusive, são as disciplinas do Profinit, nós temos hoje 32, provavelmente chegamos a 40 universidades estaduais, federais, institutos federais, em 22 estados do Brasil, que estão formando pessoal com esse perfil, no mestrado profissional. E temos também uma disciplina introdutória
com todos os slides, todo o material, que é obrigatório, por exemplo, para a Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, institutos federais. Por quê? Porque nós somos ICTs e nós temos que atender ao artigo 26 da Lei da Inovação. Então, a formação de recursos humanos tem que ter essa parte de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e inovação. É uma coisa nova, certo? Mas algumas instituições não têm ainda. Esses são os links e eu gostaria de finalizar, professor Clemente, estou no horário, vamos lá, as equipes do Profinit, que é o mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação, é gratuito, vou repetir, é gratuito, tá? Aí em Pernambuco, nós temos um ponto focal na Universidade Federal de Pernambuco, e agradecer à Rede NIT Nordeste, que também foi destacada pelo professor Clemente, que foi onde eu cresci, onde eu aprendi muito, 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 muito com todos vocês, tá? A Universidade Rural de Pernambuco e a Embrapa, nas pessoas de Valdomiro Souza Júnior e Edivan Souza, e a organização do 6º RNCS, nas pessoas do professor Clemente Coelho Júnior, nosso distinto moderador, e da Paula Renata Muniz de Araújo, que está aí escondidinha, está operando o sistema, está nos dando todo esse backup, ou seja, quando vocês virem lá no chat, 6ª reunião nordestina de ciência do solo, é a nossa querida Paula nos dando um backup. Finalmente, a Deus, por ter colocado em nossos caminhos os problemas e nos ter conduzido às pessoas e ferramentas para abordá-los. Isso é maravilhoso. E eu só desejo a vocês muita saúde, muita paciência. Esse ano vai passar, a tempestade vai passar, e enquanto ela não passa, se aprofunde, se melhore, entenda como um retiro em que você aprende mais coisas. E no mais, eu queria então passar para o professor Clemente para que ele possa nos moderar. Muito obrigada, professor Clemente. Nós que agradecemos, Cristina, essa maravilhosa apresentação, essa bagagem toda aí, colocada em 20 minutos, não deve ter sido uma tarefa fácil, poderia se estender por mais 20, por mais 20, por mais 20, que com certeza ganharíamos todos. Até obrigado, Cristina, pela ideia de nos emprestar aí alguns links que você utilizou na palestra, mas que são fontes de consulta. Então, a todos, fiquem atentos aí no chat. A gente lançou de novo, Cristina. Eu dei uma olhada, eu não tinha achado. E fazer as palavras de outros que estão ali comentando, essa de Igor Jacques, né, parabenizando a comissão, organizadora do da 6ª reunião, pela relevância do tema abordado, e agradeço aí pelo elogio à moderação.